Galera, seguinte, olha o desabafo do Abel Ferreira após enfrentar o Mirassol. Perguntaram pra ele sobre o poder financeiro do time do Flamengo e você já sabe como é que o Abel ele responde a certas perguntas. Confira só. Eu gostaria de voltar no tema do orçamento, porque você tocou nesse assunto antes da partida e agora de novo você voltou a falar sobre orçamento de Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. E aí, no levantamento que eu fiz no ano passado, o Flamengo gastou 457 milhões em contratações contra 700 milhões do Palmeiras. Eu queria entender um pouco quando você fala do orçamento, porque o Palmeiras gastou mais no ano passado, mas talvez houve algum erro de planejamento em alguns jogadores. Se a gente for ver Mikael, que já saiu, o Facundo Torres, que agora pode sair até com um valor menor do que o Palmeiras comprou. Queria entender um pouco sobre esse orçamento. Querias entender, mas eu não sou a pessoa que te vai explicar isso. Porque o orçamento não é só nas compras e nas vendas. Eu posso comprar um jogador, pode-me custar 20 milhões de euros ou 30 e pagá-lo em 5 anos, não é? Portanto, o orçamento não é assim que ele se calcula, não é? Quando compras uma casa, tu não pagas os 10 milhões ou 3 milhões de reais ou 1,5 milhão de reais, não pagas na hora, tu espaças. Portanto, por isso quando essas narrativas são criadas, eu entendo-as perfeitamente, mas o orçamento é aquilo que acontece no final de cada ano, no balanço. Aí é que nós temos que comparar. Quando comparas, não é, mas eu ouvi, gastou, as coisas não é assim que funcionam. Sim, mas as coisas não são assim que funcionam, sabes? O Palmeiras não gastou 700 milhões. O Palmeiras espaçou, não gastou. O Palmeiras, há jogadores que comprou o Vitor Roque. O Palmeiras que pagou para 4, 5 anos. É assim que funciona. É uma despesa que temos, mas não entra no orçamento desse ano. É uma despesa que o Palmeiras tem que a vai pagar. É assim que as contas se fazem. Mas por quanto tempo? Custou não sei por quanto tempo. Mas eu entendo perfeitamente as narrativas, mas os orçamentos não são assim que se calculam. E não são os orçamentos que jogam. O Palmeiras é muito bom a fazer naquilo que faz. É ter uma equipa competitiva que jogue sempre a ganhar, com processos bem definidos, com continuidade e com responsabilidade financeira. Abel, boa noite. Guilherme Giuliari, da Web Rádio Verdão. Eu queria falar sobre uma competição saudável na posição de segundo volante hoje entre o Larson, recém-chegado da base, e o Marlon, recém-chegado do Botafogo. Queria que você pudesse explicar um pouco sobre a competição dos dois e qual hoje larga na frente para disputar essa posição e sair em vantagem para começar jogando nos jogos do Palmeiras daqui em diante. É uma pergunta muito difícil de te responder, mas na minha cabeça as coisas são muito claras. Aqui empolga-se muito rápido, não é? Aqui tanto se empolga como é 8,80, nunca há o 40. Ou és muito bom ou és muito fraco. Ou agora já tenho o Marlão, ou tenho o Luís, ou tenho o Larson e agora vai disputar gelo. Gelo. São jogadores que para já só ouvem palmas, não é? Só estão a ouvir palmas, mas eu não me esqueço o que é que aconteceu com o John. É que às vezes nós não temos tempo nem paciência, não é porque o treinador não tenha tempo nem paciência, é porque às vezes vai um jogo mal e nós ajudamos, vai outro jogo mal, depois vem uma crítica, outra crítica. Ou vocês não se lembram como ele saiu no último Paulistão a chorar? O Palmeiras não mostrou. Portanto, calma, são jogadores com muito potencial e ele tem que ser mostrado de forma consistente. Como te disse, nós temos objetivos muito bem definidos. A mim pedem-me títulos. E é isso que nós vamos procurar, é pôr a equipa competitiva como sempre fazemos. Como te disse, competitiva para ganhar, obriga-nos a ganhar no passado, vão-nos obrigar a ganhar no presente e vão-nos obrigar a ganhar no futuro. Com processo, com continuidade e com responsabilidade financeira. Está bem? Abel, boa noite, tudo bem? André Neto, da Rádio CBN. É a 4ª vitória seguida do Palmeiras aqui em Barueri, a terceira, são 3 em clássicos, mais uma sobre o Mirassol, como equipe de Série A. Você já deu declarações falando para não te cobrarem por títulos enquanto o Palmeiras não jogasse no Allianz Parque. Aqui em Barueri já está virando um pouco mais casa do Palmeiras, o Palmeiras já se sente mais confortável por aqui e já pode cobrar o Palmeiras por títulos jogando em Barueri? Eu nunca prometi títulos, nem vou prometer. Tu nunca viste o treinador do Palmeiras a prometer títulos. Ouviste sempre o treinador do Palmeiras dizer que somos uma equipa competitiva que vai jogar sempre para ganhar. Nem na primeira entrevista prometi títulos, nem hoje prometo títulos. Eu não prometo nada. Eu faço o melhor que sei com os recursos que tenho. E felizmente nestes anos, o que era para ser um título por ano que me pediram, foram 10.
Se calhar se eu tivesse dividido as duas Libertadores, fosse uma num ano, outra noutra, se fosse dividido o Paulistão, né? Se calhar ninguém me estava a dizer aquilo que dizem. Portanto, há muita coisa bem feita, como te disse, há um caminho de consistência, há uma equipa extremamente competitiva. Mesmo o quase é preciso chegar, quase, mas é preciso chegar. E nós temos sido muito consistentes naquilo que tem a ver com a nossa forma de jogar, como nós chegamos, como nós lutamos, mesmo com toda a reformulação, mesmo com a entrada de jovens, mesmo com a saída de jogadores importantíssimos, né? Importantíssimos ao longo do ano, mesmo com lesões, saiu o Rios, saiu o Estevão, e nós contratamos 17, ou saíram 17 jogadores, contratamos 11 e continuamos neste caminho e não vamos sair daqui. E eu também não te vou prometer o que eu não posso prometer. O que te posso prometer é isto, é ter uma equipa competitiva que lute sempre para ganhar. E vou voltar a repetir, com processos, com continuidade e com responsabilidade financeira. Cada um dentro do clube a fazer aquilo que tem que fazer da sua responsabilidade. Agora, não te posso mentir, último jogo em casa. Noutro estádio qualquer no Brasil, dificilmente ao que choveu nós íamos conseguir jogar. Noutro estádio no Brasil, de grama natural, o que choveu era impossível nós jogarmos. E é verdade aqui, tens um gramado top, onde os jogadores jogam, onde a bola não salta, não pincha, não tem buracos. E se é para ter 70%, 80% dos gramados ruins, como é o caso, que seja relevados naturais com esta qualidade para nós fazermos aquilo que vocês viram hoje aqui, para poder passar a bola sem ela saltar, para não ter buracos, para ter uma relva, que não haja grama pintada, né? E portanto é isto que nós vamos continuar a fazer e sempre acreditando naquilo que é o processo, o nosso trabalho e a nossa continuidade para estarmos sempre a competir para ganhar, que é isso que nos obriga. O Palmeiras, ano passado, investiu muito, né? Trouxe grandes jogadores esses que foram referências, inclusive chegaram até a seleção brasileira, mas no final de tudo o Palmeiras não conquistou títulos, que é o que de fato importa para o time do Palmeiras, um time tão grande, com grande tradição e com um poder financeiro gigantesco, né? Aplicou dinheiro, mas não conseguiu trazer títulos. Mas como ele próprio falou, Abel Ferreira, que para você conseguir conquistar algum título, você tem que chegar. Sim, de fato, o Palmeiras chegou na final da Libertadores da América. Também podemos dizer que chegou na final do Campeonato Brasileiro, lutando ali para conquistar alguma coisa, juntamente com o Flamengo, que foi campeão do Campeonato Brasileiro, mas que investiu. E ele foi perguntado isso aqui bem claro, ele deixou bem claro, o Flamengo é um time financeiramente muito forte. Inclusive, eu trouxe aqui um vídeo para vocês também da Leila Pereira, que deu praticamente uma indireta em relação a alguns clubes que não conseguem bancar com seus compromissos, né? A gente sabe muito bem do que ela tá falando ali. O Palmeiras não vai contratar um jogador extremamente caro ao ponto de não conseguir pagar. Então ela soltou uma indireta dessa, talvez para algum clube aqui do futebol brasileiro, principalmente um time do alto escalão. Quando eu falo alto escalão, estou falando do Campeonato Brasileiro Série A, mas esse ano só promete que vai ser um ano de muitas polêmicas. O Palmeiras mostra-se um time muito forte e com certeza, mais uma vez, vai chegar na semifinal, talvez até conquiste títulos esse ano, né? Podemos dizer que o ano do Palmeiras foi frustrante? Sim, chegou, mas não conseguiu vencer praticamente ou nada, né? No ano passado, chegou na semifinal, chegou na final da Libertadores da América, enfrentou o time do Corinthians também na final do Campeonato Paulista, não teve êxito. E vamos ver o que vai acontecer esse ano. Deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e também comenta aqui a sua opinião sobre essa entrevista do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira. Valeu, pessoal, Deus abençoe e até a próxima.